10ª lâmina, 10º arcano, a roda da fortuna. Abre aspas. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. O que foi, será. O que se fez, se tornará a fazer. Nada há de novo debaixo do sol. Fecha aspas. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9. Abre aspas. O qual por nós, homens, e pela nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou por obra do Espírito Santo, de Maria Virgem, e se fez homem. Subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai. Fecha aspas. Credo. Abre aspas. Coloquei todo o meu coração em compreender a sabedoria e o conhecimento, a tolice e a loucura, e compreendi que tudo isso é também procura do vento. Muita sabedoria, muito desgosto. Quanto mais conhecimento, mais sofrimento. Fecha aspas. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 17 e 18. Abre aspas. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Fecha aspas. Sermão da Montanha. Mateus, capítulo 15, versículo 5. Mateus, capítulo 5, versículo 5. Caro amigo desconhecido, temos diante de nós uma roda que gira e 3 figuras em forma de animal, das quais 2, o macaco e o cão, giram com a roda, ao passo que a terceira, a esfinge, está fora do movimento da roda. A esfinge está assentada na plataforma, acima da roda. O macaco desce para depois subir. O cão sobe para depois descer. Um e outro passarão diante da esfinge. Perguntas simples e naturais surgem espontaneamente quando se observa a lâmina. Por que o macaco e o cão giram com a roda? Por que a esfinge está lá? Por que esses encontros com a esfinge? Uma vez colocadas essas interrogações simples, já nos encontramos no coração do arcano 10º e presos à esfera das ações e das ideias que ele é chamado a despertar. De fato, a roda sozinha, sem os 2 passageiros e sem a esfinge assentada por cima, só evoca a ideia de círculo, ou, no máximo, a de movimento circular. A roda com os 2 animais, um subindo e outro descendo, sem a esfinge, evocará a ideia de jogo vão e absurdo. Mas a roda girando com seus 2 passageiros e a esfinge dominando o conjunto, levam o espectador a se perguntar se não há um arcano, isto é, uma chave, que seja necessário conhecer para se estar em condições de se orientar no domínio dos problemas e dos fenômenos relativos ao movimento circular dos seres vivos. E, sobretudo, a esfinge por cima da roda, que nos dá um choque intelectual e nos impele a procurarmos o arcano da lâmina. Ora, existem 2 ordens de ideias concernentes à relação genética e à gênese em geral dos 4 reinos da natureza, dos reinos mineral, vegetal, animal e humano. Uma dessas ordens está baseada na ideia da queda, isto é,
da degenerescência e da descida. Segundo essa ordem de ideias, o macaco não é antepassado do homem. O homem é que é antepassado do macaco, que é produto degenerado e degradado do homem. E os 3 reinos da natureza inferiores ao reino humano, segundo essa ordem de ideias, são resíduos projetados ou exteriorizados do ser compreensível do homem primordial, ou Adão, que é o protótipo e a síntese original de todos os seres que compõem os 4 reinos da natureza. A outra ordem de ideias comporta a ideia de evolução, isto é, do progresso transformador de baixo para cima. Segundo essa ordem de ideias, a origem de todos os seres dos 4 reinos da natureza e seu antepassado comum é o ser mais primitivo, do ponto de vista da estrutura biológica e da consciência. Ora, a lâmina do 10º arcano maior do tarô representa um macaco, isto é, um animal com um rosto que ainda conserva alguns traços humanos, levado num movimento de queda. Isso porque não é o macaco que desce, mas o movimento da roda que o leva. Na descida, o macaco levanta a cabeça, porque não desce de boa vontade. De onde desce ele, esse animal cuja cabeça tem traços humanos? Ele desce do lugar em que a esfinge está sentada. A esfinge coroada e alada, de cabeça e corpo de animal, segurando a espada branca, representa o plano e a fase de ser da qual o macaco se afasta e o cão se aproxima. Ora, se tivéssemos a incumbência de desenhar a queda, no sentido da degenerescência do ser compreensível, protótipo da natureza inteira, não desenharíamos a esfinge coroada no alto como a única figura que pode representar a unidade dos reinos humano e animal, sendo este último, por sua vez, a síntese dos reinos vegetal e mineral? E não desenharíamos uma figura descendo, em via de animalização, privada de coroa, de espada e de asas, mas tendo ainda traços que testemunhem sua origem? Em outras palavras, não escolheríamos o macaco para representar a transição do estado de ser compreensível protótipo para o estado do ser reduzido e especializado? Não se presta o macaco maravilhosamente bem para servir de símbolo da animalização que se efetua a expensas dos elementos angélicos e humanos do ser protótipo? Por outro lado, se quiséssemos dar expressão visual à nostalgia de seres caídos, que seres caídos e fragmentários sentem pelo estado da plenitude e da integridade perdidas, não escolheríamos o cão, o animal mais apaixonadamente atraído pelo elemento humano e mais apegado a ele, como símbolo da aspiração do animal à união com a natureza humana? Isto é, da aspiração à esfinge, na qual a natureza animal está unida à natureza humana? Portanto, a lâmina do 10º arcano ensina, por sua própria contextura, o organismo das ideias relativas aos problemas da queda e da reintegração, segundo a tradição hermética e bíblica. Ela põe em relevo o círculo inteiro, compreendendo tanto a descida como a subida, ao passo que a transformação da ciência moderna se ocupa só da metade do círculo, a saber, do semicírculo da subida ou da evolução. O fato de alguns sábios eminentes como Edgar Dacqué, na Alemanha, e Pierre Teilhard de Chardin, na França, terem proposto o postulado da pré-existência, ainda que apenas em potência, do protótipo de todos os seres, causa tanto eficiente como final de todo o processo da evolução,
sendo unicamente esse postulado que torna a evolução inteligível, não muda em nada o fato de que a ciência trabalha tendo por base a hipótese fundamental segundo a qual o mínimo é o antepassado do máximo. O simples é o antepassado do complicado. E é o primitivo que produz o organismo e a consciência mais desenvolvidos, embora isso seja absolutamente ininteligível se abstrairmos a outra metade do círculo, a saber, tudo o que, ainda que somente em ordinária cognoscência, precede o estado de primitividade, da qual a ciência faz seu ponto de partida. Porque é necessário renunciar ao pensamento e reduzi-lo à letargia para poder acreditar sinceramente que o homem saiu e evoluiu de partículas primitivas e inconscientes do nevoeiro primordial que foi outrora nosso planeta, sem que esse planeta trouxesse em si o germe de todas as possibilidades da evolução futura, que é o processo da explosão, isto é, o processo da transição do estado potencial para o estado atual. Assim, Arnold Luhn, autor do livro Is Evolution Proved?, escreve que gostaria de crer na evolução e aceitá-la como provada, se pudesse superar 4 dificuldades, inclusive a seguinte, abre aspas, o fato de que nenhum evolucionista jamais apresentou uma conjetura possível, plausível e, menos ainda, uma teoria apoiada em provas que trouxesse alguma luz para a questão de saber como um processo claramente natural conseguiu fazer evoluir do lodo, da areia, do nevoeiro e dos mares do planeta primordial o cérebro que concebeu a 9ª Sinfonia de Beethoven e as reações à beleza da música, da arte e da natureza. Fecha aspas. É meu triste dever acrescentar a citação acima à resposta de William Beck, autor de Modern Science and the Nature of Life, a dificuldade exposta por Arnold Luhn. Diz ele, abre aspas, parece que a argumentação contra a evolução não passa de brocardo metafísico puro e simples, vestido artificialmente a fim de obscurecer o conjunto das provas concludentes da ciência. Fecha aspas. Brocardo metafísico ou não, que importa? Nem por isso a ininteligibilidade da teoria da evolução apresentada pela ciência deixa de ser fato para o pensamento humano. Essa teoria é e sempre será ininteligível pelo fato de só levar em consideração a metade do círculo da evolução e de se recusar a aceitar a outra metade, a da involução ou da queda, que a tornaria inteligível. Ora, o 10º arcano maior do tarô representa um círculo, uma roda, incluindo tanto a descida ou a partida do ser compreensivo protótipo, como a subida para esse ser. A doutrina do círculo da involução e da evolução é lugar comum na literatura ocultista em geral. Mas não é assim quando se trata da involução entendida como queda e da evolução entendida como salvação. Existe um mundo de diferença entre as doutrinas orientalizantes sobre o processo quase automático da involução e da evolução, e a doutrina hermética, bíblica e cristã sobre a queda e a salvação.
porque as primeiras só veem no círculo involução-evolução um processo puramente natural, semelhante ao processo de respiração no organismo vivo, animal ou humano. A tradição hermética, bíblica e cristã, ao contrário, vê nele uma tragédia e um drama cósmicos carregados de perigos e riscos supremos, implicados nos termos tradicionais perdição-salvação. Queda, perdição, redenção e salvação são termos, na verdade, desprovidos de sentido para o evolucionista, tanto científico como espiritualista. O último vê na evolução cósmica um movimento circular eterno da exteriorização e da interiorização, da expiração e da inspiração, da respiração cósmica ou divina. Onde está a queda? Onde o risco, a perdição? Onde a redenção e de quê? Onde está a salvação? Todo esse inventário de ideias judeu-cristãs fundamentais não encontra nenhuma aplicação no mundo naturalmente, isto é, fatalmente, em evolução. Com quem está a razão? Com aqueles para os quais a evolução é processo organicamente determinado, no qual a descida e a subida são fases distintas de uma só vibração cósmica? Ou com aqueles que veem na evolução uma tragédia e um drama cósmico, cuja essência e cujo leitmotiv correspondem à parábola do filho pródigo? Mas que significa ter razão? Enganam-se os passageiros que compraram a passagem, se consideram o barco e a sua equipagem como meio de navegação que os transporte, seguindo rota determinada para seu destino? Para os viajantes, a viagem por mar é processo natural, evidente, contanto que o preço da passagem tenha sido pago. Mas o capitão, os oficiais e os outros membros da equipagem podem considerar a viagem por mar do mesmo modo que os viajantes? Evidentemente que não. Para eles, que são os responsáveis por ela, significa trabalho, vigilância, manobras, orientação. Para a equipagem, a viagem não é uma espécie de processo natural, algo evidente, mas esforço, luta e risco. O mesmo sucede com a evolução. Ela é vista como processo natural, quando vista com o olho de passageiro, e como tragédia e drama, quando vista com o olho de membro da equipagem. O determinismo e o fatalismo, neles incluídos o naturalismo e o panteísmo, situam a responsabilidade fora do ser moral humano, na natureza, em Deus, nos astros. Por isso, o determinismo e o fatalismo são manifestações da mentalidade da psicologia de passageiro. Não obstante, a evolução vista com o olho de passageiro, isto é, como coisa clara, não é ilusão. Ela existe. Pode-se, com efeito, encontrar e provar a existência do processo evolutivo ou de processo, que no plano fenomenal é evidente. Mas quantos esforços, quantos sacrifícios, quanto erro e quantos pecados se ocultam atrás da fachada fenomênica do processo da evolução e do progresso universal constatados e constatáveis. Eis-nos chegados ao coração do problema exoterismo-esoterismo. O exoterismo
se desenvolve em processos. O esoterismo em tragédias e dramas. Os mistérios antigos eram tragédias e dramas. É nisso que está seu caráter esotérico. O exoterismo corresponde à mentalidade e à psicologia de passageiro. O esoterismo, a de membro da equipagem. Mas, repito, o exoterismo não é ilusão pura e simples. Porque se houvesse 10 justos em Sodoma e Gomorra, Deus teria poupado essas cidades. Seus habitantes continuariam o processo de evolução de seus costumes e de sua civilização. E não chegariam ao conhecimento da prece de Abraão, nem do papel desempenhado pelos 10 justos, a fim de que eles pudessem continuar o processo de sua evolução. Mas continuá-lo-iam. Igualmente pode-se dizer da evolução. Porque existe seleção natural e seleção ou eleição espiritual. Os habitantes de Sodoma e Gomorra, tendo pecado contra a natureza, foram rejeitados pela seleção natural, mas teriam podido sobreviver se entre eles fossem encontrados 10 justos. A seleção espiritual os teria poupado por causa desses 10 justos. O fato de terem evoluído e de terem admitido a presença de 10 justos em seu meio teria bastado para justificar a preservação de sua existência, apesar de seus costumes serem contrários à natureza. A seleção espiritual teria, pois, prevalecido sobre a seleção natural. Em outros termos, o esoterismo teria determinado e salvado a vida exotérica. O esoterismo não é, portanto, uma vida e uma atividade que procurem o segredo. Ele se baseia na mentalidade e na psicologia da equipagem, e seus segredos são segredos somente à medida que a mentalidade e a psicologia dos passageiros se recusam a participar da responsabilidade. Por outro lado, não há erro mais grave do que o de querer organizar uma comunidade ou irmandade chamada a desempenhar, seja o papel de instrumento de seleção espiritual ou eleição, seja o de elite espiritual. Porque ninguém deve arrogar-se a função de eleição, nem considerar-se eleito. Seria moralmente monstruoso se um grupo de pessoas pudesse dizer: nós escolhemos os 10 justos de nosso tempo. Ou nós somos os justos de nosso tempo. Porque não escolhemos. Somos escolhidos. Assim, o conhecimento do fato da seleção espiritual ou da evolução em geral Assim, o conhecimento do fato da seleção espiritual ou da evolução ou da eleição e do papel que ela desempenha na história da humanidade e na evolução em geral pode favorecer a formação de grupos, comunidades e irmandades que se consideram autorizados a escolher ou que se consideram eleitos. Os falsos profetas e os falsos eleitos, falsos cristos, dos quais fala o Evangelho, são e serão produzidos pelo falso esoterismo culto daqueles que se arrogam o direito de eleição ou de seleção espiritual. Devemos apenas acrescentar que nunca um santo cristão se considerou outra coisa que grande pecador, e que nenhum justo e profeta do Antigo Testamento foi justo ou profeta sem chamamento ou determinação do alto.
Mas voltemos ao problema da evolução. Entendida exotericamente, a evolução é processo cósmico, evolução biológica ou espiritual, ao passo que, compreendida esotericamente, ela é drama ou mistério, no sentido dos mistérios da antiguidade. E é só pela evolução assim entendida que as ideias de queda, perdição, redenção e salvação se tornam não só aplicáveis, mas também necessárias. Comecemos pelas ideias de perdição-salvação e procuremos compreendê-las no plano da evolução ou do drama cósmica. Não fiques chocado, caro amigo desconhecido, e permita-me narrar-te um mito cósmico da gnose. Não da gnose antiga ou moderna, mas da gnose eterna. Porque o drama cósmico, na realidade, é mito feito carne. Devo narrar esse mito a fim de tirar dele algumas ideias que têm relação com o arcano do tarô que nos ocupa. Abre aspas. Quando o Pai terminou, por-se ao Verbo, no 7º dia, a obra que fizera, no 7º dia descansou, depois de toda a obra que fizera. E o Pai abençoou o 7º dia e o santificou, pois nele descansou depois de toda a sua obra de criação. Assim, o 7º dia foi abençoado e santificado, não por ser o dia do mundo e do movimento do mundo, mas por ser o dia do Pai. E só dele. O 7º dia é a 7ª parte do círculo do movimento do mundo, no qual ele se apaga, se imobiliza e se cala. Assim sucede que o círculo do movimento do mundo não foi fechado, mas permanece aberto. E o 7º dia foi santificado e abençoado como a parte aberta do círculo do movimento desse mundo, de modo que os seres do mundo têm acesso à casa do Pai, e o Pai tem acesso a deles. Mas a serpente disse: não haverá liberdade no mundo enquanto o círculo do mundo não for fechado, porque ser livre é ser em si mesmo, sem ingerência de fora, especialmente do alto, da parte do Pai. Enquanto permanecer a abertura no círculo do mundo, enquanto o sábado existir, o mundo seguirá sempre a vontade do Pai, e não a sua. Então a serpente pôs a cauda na boca, e assim formou um círculo fechado. Girou com grande velocidade, e assim criou no mundo o grande turbilhão que engoliu Adão e Eva, e outros seres, aos quais Adão tinha imposto o nome, o seguiram. E a serpente disse aos seres do mundo, colocado aquém do círculo fechado que ela formara, colocando a cauda na boca e pondo-se a girar: eis o vosso caminho. Começareis por minha cauda e chegareis à minha cabeça. Assim percorrereis todo o círculo do meu ser e tereis em vós o círculo fechado inteiro e sereis livres como eu sou livre. Mas a mulher conservou a recordação do mundo aberto para o Pai e do sábado santo, e se prestou à quebra do círculo fechado nela, para dar à luz, fora dele, filhos provenientes do mundo no qual o sábado existe. É esta a origem do sofrimento de sua gravidez e da dor aquém do mundo da serpente. E foi estabelecida inimizade entre a serpente e a mulher,
e entre a posteridade da mulher, nascida na dor, e a da serpente, nascida no prazer. Aquela esmagará a cabeça da serpente, e a serpente ferirá o calcanhar dela, porque a mulher se move em sentido contrário ao movimento da serpente. A sua cabeça toca a cauda da serpente, e os seus calcanhares tocam a cabeça da serpente. Foi por contramovimento, o sofrimento, que a contracorrente teve origem. Contracorrente, que é o pensamento nascido da recordação do mundo do sábado e do sofrimento. Assim, os filhos da mulher erigiram altares ao Pai, aquém do mundo da serpente. E Enós, filho de Sete, não só adorou ao Pai, como também chegou a conhecer o seu nome. Ele começou a invocar o nome do Pai. Mas Enoque, da posteridade de Sete, foi mais longe, viveu com Deus e não passou pelo sofrimento da morte, que é a saída do círculo fechado da serpente para os seres vivos que estão aquém do círculo da serpente. Mas foi arrebatado pelo Pai, porque o pensamento, aspirando ao Pai, conseguiu, naqueles tempos, quebrar o círculo da serpente e fazer uma abertura no círculo fechado. Assim, a iniciação e a profecia puderam ser estabelecidas aquém do mundo da serpente. A iniciação conservava viva a recordação do mundo do sábado, e a profecia alimentava a esperança na libertação do círculo da serpente e do reestabelecimento futuro no mundo do sábado. Os Budas ensinaram a vida da saída da serpente e da chegada do repouso do sábado. Mas os profetas anunciavam a transformação interior do mundo da serpente pela vinda do Verbo, que viverá no mundo da serpente e restabelecerá nele não só o sábado, mas também os outros 6 dias da criação, como eram antes que o terço dos seres de cada um deles lhes fosse arrebatado e levado pelo turbilhão fechado da serpente. Assim aconteceu. A mulher virgem, que é a alma do contramovimento da serpente e do sofrimento desde o começo do mundo da serpente, recebeu, concebeu e deu à luz o Verbo do Pai. E o Verbo se fez carne e habitou entre os homens no mundo da serpente, cheio de graça e de verdade. Fecha aspas. Eis o mito cósmico, o drama esotérico que está no fundo do processo da evolução exotérica. Ele realça, em primeiro lugar, a ideia do círculo aberto e do círculo fechado. O círculo aberto, ou a espiral, é o mundo dos 6 dias da criação de antes da queda, coroado pelo 7º dia, o sábado cósmico, que corresponde ao que é designado na matemática como passo da espiral. Ele sugere a ideia de crescimento e avanço ilimitados, sendo, pela sua forma, somente a introdução ou a antecâmara da eternidade. Ele promete progresso ilimitado. O círculo fechado, ao contrário, é, em princípio, somente uma prisão, seja qual for sua extensão. Ele é a roda que gira, não sugerindo, portanto, nenhum avanço além de seu círculo. A ideia que o círculo fechado ou a roda sugere é a da repetição eterna. 3 personalidades históricas puseram vigorosamente em relevo a ideia da roda cósmica, cada um de maneira diferente. São eles Gautama,
Buda, Salomão e Friedrich Nietzsche. O primeiro, Buda, fala da roda das encarnações, na qual o nascimento, a doença, a velhice e a morte se repetem sem cessar. A iluminação que Buda teve sob a árvore Bodhi revelou-lhe 3 verdades: que este mundo é uma roda de nascimentos e mortes, que o seu movimento, no fundo, é só sofrimento, e que existe caminho para o centro do eixo, que está em repouso. O rei Salomão viveu a experiência da roda, não como a das reencarnações, como Buda, mas como fatalidade inexorável, que torna vão todo o esforço e toda a esperança humana. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Que proveito tira o homem de todo o trabalho com que se fadiga debaixo do sol? Uma geração vai, uma geração vem, e a terra sempre permanece. O sol se levanta, o sol se deita, apressando-se a voltar ao seu lugar, e é lá que ele se levanta. O vento sopra em direção ao sul, gira para o norte e, girando, girando, vai o vento em suas voltas. Todos os rios correm para o mar, e, contudo, o mar nunca se enche. O que foi, será. O que se fez, se tornará a fazer. Nada há de novo debaixo do sol. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 3 a 9. Abre aspas. Examinei todas as obras que se fazem debaixo do sol. Pois bem, tudo é vaidade e correr atrás do vento. O que é torto não se pode endireitar. O que está faltando não se pode contar. Coloquei todo o coração em compreender a sabedoria e o conhecimento, a tolice e a loucura. E compreendi que tudo isso é também procura do vento. Muita sabedoria, muito desgosto. Quanto mais conhecimento, mais sofrimento. Fecha aspas, Eclesiastes, capítulo 1, versículo 14 a 18. Eis aí a roda da existência sob o sol, cuja visão Salomão, o sábio e triste rei de Jerusalém, teve. E qual é o conselho prático dado por ele à posteridade? O do desespero supremo. Abre aspas. Eis que a felicidade do homem é comer e beber, desfrutando do produto de seu trabalho. Alegra-te, jovem, com tua juventude. Sê feliz nos dias da tua mocidade. Segue os caminhos do teu coração e os desejos dos teus olhos. Saibas, porém, que sobre essas coisas todas Deus te pedirá contas. Afasta do teu coração o desgosto e o sofrimento do teu corpo, pois juventude e cabelos negros são vaidade. Fecha aspas, Eclesiastes capítulo 2, versículo 24 e capítulo 11, versículos 9 a 10. É o desespero de Salomão que o faz profeta do Antigo Testamento e dá à sua obra o lugar que ela ocupa entre os salmos e os livros dos profetas. Porque Salomão mostra o vazio, que ele chama de vaidade, do mundo da serpente, e assim destaca o dilema: suicídio ou salvação recebida de Deus? Porque acima da roda giratória da vaidade existe Deus.
O desespero de Salomão pertence bem à Sagrada Escritura. Ele mostra o mundo sem Cristo, o que, aliás, Buda também fez. A tristeza de Salomão é o suspiro tornado consciente da criatura pela libertação. Assim, Buda apreciou com acerto o mundo da serpente antes de Cristo. Salomão o chorou. Mas Nietzsche, coisa monstruosa, o cantou. Nietzsche viu e entendeu a roda, o círculo fechado sem saída do mundo da serpente, e lhe disse: sim. Ele teve a visão da repetição eterna, do eterno retorno, e a identificou com a eternidade, embora a repetição eterna seja o contrário da eternidade. Abre aspas. Oh, como não aspiraria eu ardentemente à eternidade e ao anel dos anéis nupciais, pelo anel do retorno. Ainda não encontrei a mulher da qual eu possa ter filhos. Seja então essa mulher a eternidade, porque eu te amo, ó eternidade. Fecha aspas. Ele canta a roda que Buda considerou como a grande infelicidade e que Salomão qualificou de vaidade das vaidades. Lirismo poético? Mais do que isso. Nietzsche deu forma poética ao que considerava sua iluminação, e esta era apenas o resumo das últimas consequências tiradas da ciência moderna, não como método, mas como maneira de ver o mundo. De fato, segundo a ciência positiva do fim do século XIX, o mundo é a soma total das inúmeras combinações possíveis das partículas simples ou átomos. Essas combinações mudam sem cessar, mas seja qual for o número de combinações possíveis dos átomos, um dia elas deverão necessariamente atingir seu limite, e o número de combinações novas estará esgotado. Então as combinações anteriores deverão se repetir. Virá, portanto, o dia que será a repetição exata do dia de hoje. Eis a base científica do eterno retorno. A crença no retorno eterno tem por base não só o cálculo das combinações atômicas possíveis, mas também o dogma científico da constância quântica da matéria e da energia do mundo. Nada desaparece, nada aparece no mundo. A soma total da matéria e da energia do mundo é constante. Não pode aumentar nem diminuir. Não se pode acrescentar nada a ela nem tirar. O mundo é um círculo fechado, do qual nada escapa e no qual nada entra. Ora, sendo o mundo uma quantidade determinada, pode ser calculado. Em última análise, ele é número determinado de partículas e ou de unidades de energia. Logo, o número de combinações dessas partículas não é ilimitado. Um dia o seu limite será atingido, então as combinações passadas se repetirão. O eterno retorno de tudo é, pois, uma conclusão inevitável do mundo entendido como círculo fechado. No mundo que é o círculo fechado e cujas matéria e energia são quantidade constantes, não há milagre. Porque a noção cósmica do milagre supõe a inconstância da quantidade material e energética do mundo. Se se verificasse um milagre, a energia do mundo teria aumento ou diminuição. Para que o milagre seja possível, é necessário pressupor uma abertura no círculo do mundo.
Segundo o mito cósmico narrado acima, o mundo deve ser círculo aberto, espiral, isto é, deve ter uma esfera incriada, o sábado. Ora, a religião, toda religião evoluída, ensina que o mundo é círculo aberto. Por isso ela insiste na realidade dos milagres. O sobrenatural dos milagres é a realidade da ação que tem sua origem fora do círculo da natureza, que parece fechado. É a realidade do sábado cósmico. A boa nova da religião é que o mundo não é círculo fechado, que ele não é prisão eterna e que nele existe saída e entrada. Existe entrada e por isso o Natal é a festa da alegria. Existe saída e por isso a ascensão é festa. Esse mundo pode ser transformado, pode voltar a ser como era antes da queda. É a boa nova trazida pela festa das festas, a Páscoa, a ressurreição. O mundo como círculo fechado do eterno retorno, o mundo no qual não há nada de novo sob o sol, que é ele, na verdade. Ele não é senão um inferno cósmico. Porque a ideia de inferno é a da existência eterna em círculo fechado, o círculo fechado do egoísmo. É o inferno subjetivo e individual. O círculo fechado do mundo da energia constante é o inferno objetivo e cósmico. Eis agora o sentido cósmico dos termos salvação e perdição. A perdição é o engajamento na circulação eterna do círculo fechado do mundo sem sábado. A salvação é a vida no mundo do círculo aberto da espiral que tem saída e entrada. A perdição é a existência no círculo fechado do eterno retorno. A salvação é a vida sob o céu aberto, onde cada dia é único e novo. Milagre na cadeia infinita dos milagres. Porque Deus não é incognoscível, mas cognoscível por conhecimento inesgotável e infinito. Que Deus pode ser revelado. Eis a essência do sábado eterno, do sétimo dia da criação, que é a vida eterna e fonte de milagres. Porque ele é rico de todas as virtudes das coisas novas, e é a partir dele que energias podem ser acrescentadas à pretensa quantidade constante do mundo fenomênico, como é nele que energias desse mundo podem desaparecer. Os outros dois termos do drama cósmico, ou evolução, são a queda e a redenção. É mais fácil compreendê-los depois de se ter determinado, até certo ponto, o sentido cósmico dos termos salvação e perdição. Porque a queda é o evento cósmico no qual o turbilhão posto em movimento pelo círculo fechado da serpente, mordendo sua cauda, arrastou parte do mundo criado. E a redenção é o ato cósmico da reintegração do mundo decaído, primeiramente pela criação de uma abertura em um círculo fechado, religião, iniciação, profecia, depois pela instauração, por esta porta aberta, de um caminho de saída, os Budas, e de entrada, os avatares. Finalmente pela transformação a partir de dentro do mundo decaído, mediante a irradiação do Verbo encarnado, Jesus Cristo. Esse é o sentido dos dois termos no plano mais geral. Devemos agora estudar mais de perto esses dois termos, a fim de sublinharmos seus pormenores essenciais. Em primeiro lugar, a queda.
Aqui devemos considerar a narração bíblica dos 6 dias da criação e do paraíso, o quadro impressionante da evolução natural proposta pela ciência e os contornos de majestoso esboço traçado pelo gênio da Índia antiga dos Kalpas, dos Manvataras e dos Yugas, de um mundo de periodicidade e ritmo, de um mundo sonhado periodicamente pela consciência cósmica. Devemos considerar também a exposição da cosmogênese e da antropogênese da tradição indo-tibetana, acrescentada nos 3 volumes da Doutrina Secreta por Blavatsky, seguindo o livro de Dzyan, e o quadro grandioso da evolução espiritual do mundo através das 7 fases ditas planetárias, que o Dr. Rudolf Steiner legou à intelectualidade desvairada de nosso século. Levemos ainda em conta as cosmogonias e as escatologias explícitas ou implícitas de Hermes Trismegisto, de Platão, do Zohar e das diversas escolas de gnose dos primeiros séculos de nossa era. Convivo com essas ideias e esses documentos há mais de 40 anos e não posso tratá-los aqui como eles merecem, isto é, classificá-los e indicar os pontos essenciais em que eles se assemelham e diferem. Se o fizesse, o essencial do tema desapareceria entre a multidão de coisas secundárias. Meu roteiro consistirá então em seguir, em linhas gerais, o espírito dessas ideias e desses documentos, mas sem fazer aplicações explícitas deles. Dito isso, voltemos ao problema da queda cósmica. Qual é esse problema? E como surgiu? Consideremos o conjunto da nossa experiência do mundo pessoal, histórico, biológico ou qualquer outra natureza. Que nos diz ele? Leibniz, o filósofo do otimismo, diz que o mundo existente é o mais perfeito dos mundos possíveis. Schopenhauer, o filósofo do pessimismo, diz que, no mundo existente, a soma dos sofrimentos supera a das alegrias e que, por isso, o mundo de nossa experiência não só é imperfeito, como, em última análise, é também um mal. Ora, Leibniz e Schopenhauer consideraram o conjunto da experiência do mundo, o que também nós queremos fazer. E quanta diferença no que eles viram! Do ponto de vista do pensamento puro, que é o de Leibniz, o conjunto do mundo manifesta equilíbrio perfeito com funcionamento harmonioso de suas partes essenciais. E, seja o que for que se passe em seus cantos obscuros, o conjunto do mundo, em suas linhas essenciais, é a própria harmonia. Do ponto de vista da vontade pura, que é o de Schopenhauer, a experiência de cada ser individual no mundo confirma o diagnóstico do mundo feito por Gautama Buda. É necessário, por isso, aceitá-lo como verdadeiro. Do ponto de vista do coração, que é o do hermetismo e da tradição judaico-cristã, que se pode dizer do mundo? O coração nos diz: o mundo, essa maravilha de sabedoria, de beleza e de bondade, sofre, está enfermo. Esse grande organismo, que não pode ter nascido da doença e cujo nascimento só deve ser atribuído à saúde perfeita, isto é, à sabedoria, à beleza e à bondade perfeitas, cujo conjunto foi seu berço, esse grande organismo está doente. Sem cessar, os continentes e os planetas vão se petrificando.
é a esclerose do mundo. Na superfície das massas que se petrificam, ao se resfriarem no seio dos mares e no espaço do ar, reina a luta pela existência. É a febre, a inflamação do mundo. Não obstante, esse mundo doente conserva em toda parte e sempre os sinais de sua saúde primordial e manifesta a obra das forças de sua saúde nova, de sua convalescença. Porque, ao lado da luta pela sobrevivência, persiste a cooperação para a vida. E ao lado da petrificação mineral, existe o tapete suculento e respirante do reino vegetal. O mundo pode, então, ser cantado e chorado ao mesmo tempo. Tal é a origem do problema da queda. O mundo é digno de ser cantado e chorado. O mundo não é o que deveria ser. Existe contradição entre o conjunto e os pormenores. Porque enquanto o céu estrelado representa uma harmonia de equilíbrio e de cooperação perfeita, os animais e os insetos se entredevoram, e legiões de micróbios infecciosos trazem ao homem, aos animais e às plantas a doença e a morte. É essa contradição que o termo queda tem em vista. Ela designa, em primeiro lugar, o estado das coisas que dá a impressão de que o mundo é composto de dois mundos independentes, se não opostos. Como se no organismo do grande mundo, da harmonia das esferas, se tivesse interposto outro mundo com leis e evolução próprias. Como se, enfim, uma excrescência cancerosa se tivesse desenvolvido no organismo, ademais sadio, do grande mundo. A ciência considera os dois mundos juntos, como unidade inseparável, e lhe dá o nome de natureza. É uma natureza de duas faces, a natureza benigna e, ao mesmo tempo, cruel, a natureza da luta encarniçada e da cooperação surpreendente, a natureza sábia e cega, a natureza mãe amorosa e madrasta cheia de malícia. Não obstante, o respeito devido à ciência, devemos assinalar, não obstante o respeito devido à ciência, devemos assinalar que ela comete aqui erro de pensamento muito banal, o mesmo erro do médico que dissesse que o processo canceroso e a circulação do sangue são dois aspectos normais da natureza do organismo. O estado de doença seria então normal. Seria monstruoso o médico recusar-se a distinguir entre a natureza e a contranatureza, ou a doença no organismo do paciente. E, no entanto, é precisamente isso que a ciência faz em relação ao organismo do mundo. Ela se recusa a distinguir no mundo a natureza da contranatureza, a saúde da doença, a evolução natural da evolução contrária à natureza. A existência de anomalia no estado do mundo é fato conhecido dos antigos. Que eles o atribuíssem ao princípio da ignorância, avidya, como na Índia antiga, ou ao princípio das trevas, Ariman, como na Pérsia antiga, ou ainda ao princípio do mal, Satã, como os antigos semitas, pouco importa. Tratava-se sempre da distinção entre o mundo natural e o mundo deformado, entre a natureza e a perversão, entre a saúde e a doença. É claro que o hermetismo, em conformidade com a tradição judaico-cristã, considera a natureza, definida pela ciência, não como o mundo criado por Deus, mas como o campo no qual o mundo criado se encontra com o mundo da serpente.
o mundo da serpente. É esse mundo no mundo que deu origem a dualismos como o zoroastrismo, o maniqueísmo e algumas escolas gnósticas. Esses dualismos são considerados como heresias, porque pecam contra as verdades essenciais da salvação, uma vez que cometeram o mesmo erro que a ciência moderna comete, mas no sentido inverso. Como a ciência se recusa a ver, na natureza, distinção entre a natureza da ortogênese e da cooperação, e a natureza que conduz a impasse genético e produz parasitas, do mesmo modo os maniqueus, os cátaros, os albigenses, etc., se recusavam a distinguir entre a natureza virgem e a natureza decaída. Mas, enquanto a ciência considerava sua natureza, se bem que ela seja contraditória, como a rainha que soube levar a evolução desde a primeira célula viva até o cérebro desenvolvido do Homo sapiens, os dualistas radicais a consideram como absolutamente má. Em outros termos, a ciência considera a natureza como boa, ao passo que os maniqueizantes a veem como má. A ciência se recusa a ver nela Satã. Os dualistas radicais só querem ver nela Satã. Mas voltemos ao mundo da serpente. O traço característico mais geral desse mundo é o enrolamento, ao passo que o traço característico mais geral do mundo criado é o desdobramento, a expansão e a radiação. Assim, no reino animal, o cérebro e os intestinos são devidos ao enrolamento, ao passo que no reino vegetal, as folhas, os ramos e as flores são expressões da tendência contrária. Por exemplo, as folhas são o pulmão desdobrado e aberto ao ar da planta, ao passo que o pulmão animal ou humano é a sua folhagem enrolada. Ou ainda, o Sol está em estado de radiação, ao passo que os planetas estão em estado de condensação, isto é, de enrolamento. Essas duas tendências têm suas denominações tradicionais. A luz e as trevas designam respectivamente a radiação e o enrolamento. Por isso o Evangelho de São João descreve assim o drama cósmico. E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. A luz não foi tragada pelo turbilhão do enrolamento, nem se obscureceu, mas brilhou nas trevas. É aqui que se situa a quintessência do Evangelho, da Boa Nova. Assim, o Sol e os astros estão para os planetas, inclusive para a Terra, como a luz está para as trevas. E no microcosmo, o sistema das flores de lótus está para o sistema das glândulas endócrinas, como a luz está para as trevas. Porque, no fundo, as flores de lótus são glândulas desenvolvidas, ao passo que as glândulas são flores de lótus enroladas. As glândulas endócrinas são precipitados das flores de lótus no microcosmo, como os planetas são precipitados das esferas planetárias, no macrocosmo, ou no sistema planetário. Ora, o mundo da serpente é o do enrolamento. O seu símbolo é a serpente mordendo a cauda e formando assim um círculo fechado. O enrolamento total seria o inferno, ou o estado de isolamento completo. Mas o enrolamento completo ou isolamento acabado não conseguiu efetuar-se em lugar nenhum do mundo.
A história da evolução dita natural nos traça um quadro das sucessivas tentativas de formar um organismo viável devido ao enrolamento completo e a uma consciência que seja totalmente autônoma e não sucumbiu à loucura. Nenhuma dessas tentativas obteve êxito. O átomo é entidade autônoma e independente produzida pelo enrolamento. Mas eles se associaram em moléculas. A molécula, será ela entidade autônoma? As moléculas se associaram nas irmandades misteriosas da vida que denominamos células orgânicas. As células, por sua vez, formaram inúmeros organismos. A história da evolução dos organismos vivos é a do triunfo do princípio da associação e da cooperação sobre o da dissociação e do isolamento. O isolamento só conseguiu formar monstros inviáveis. Assim, os dinossauros, os grandes répteis que invadiram a Terra e reinaram sozinhos durante uma centena de milhões de anos no Mesozoico, eram um grande impasse biológico e desapareceram, dando lugar aos mamíferos e aos pássaros. Também os primeiros produziram várias formas impasses até que o ímpeto dos invertebrados, continuando e rejeitando uma após outra as formas condenadas à extinção rápida ou lenta, chegou aos primatas, dos quais uma subdivisão, a do Homo sapiens, apoderou-se da Terra e nela reina sem rival. Assim, o nosso planeta, que na era mesozoica era o planeta dos répteis, tornou-se o planeta da humanidade. A humanidade é neta do réptil? Ou, em termos bíblicos, os homens são filhos da serpente, filhos das trevas, produtos do enrolamento? Ou, ao contrário, filhos da luz? Lucas, capítulo 16, versículo 8. O homem tem o cérebro mais desenvolvido. Ora, o cérebro, como Henri Bergson demonstrou, é órgão que desempenha o papel de crivo em relação à consciência. Ele é um instrumento do saber e da ignorância. A sua função é admitir, da parte da consciência, o que é adequado e não admitir ou esquecer o que não é adequado do ponto de vista da ação ou da vontade que visa a ação. O cérebro é, pois, o órgão da seleção, um resumo da evolução inteira. O que o cérebro faz é a essência do que aconteceu durante os milhões de anos da evolução biológica. A evolução inteira é o processo da sucessão, criação, seleção, rejeição, esquecimento, incessantemente repetido. Criação, seleção, rejeição, esquecimento. As formas adequadas foram escolhidas, as outras foram rejeitadas. Está em ação um crivo invisível. Ora, esse crivo se tornou visível. Fez-se carne. É o cérebro. Henri Bergson diz mais sobre o cérebro. Abre aspas. No trabalho do pensamento em geral, como na operação da memória, o cérebro aparece simplesmente como encarregado de imprimir ao corpo os movimentos e as atitudes que representam o que o espírito pensa e o que as circunstâncias o convidam a pensar. É o que exprimi quando disse que o cérebro é o órgão da pantomima. Com efeito, os fenômenos cerebrais são para a vida mental o que os gestos do maestro são para a sinfonia. Desenham as articulações motoras e nada mais. Não se encontraria, portanto,
dentro da caixa craniana, nada das operações superiores do espírito. Além de suas funções sensoriais, o cérebro não tem outra função que não seja de imitar, no sentido mais largo do termo, a vida mental. Fecha aspas. O cérebro é, portanto, o órgão que imita e que faz a escolha do que vai imitar. Ele imita oportunamente. Ora, a imitação oportuna é precisamente o que o livro do Gênesis entende por ser astuto, Arum, quando diz que a serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Deus tinha feito. Gênesis capítulo 3, versículo 1. É, por assim dizer, o princípio psicológico da serpente como o enrolamento e o movimento do círculo fechado. Voltando. É, por assim dizer, o princípio psicológico da serpente como o enrolamento e o movimento do círculo fechado são seu princípio dinâmico. Ser astuto é imitar a sabedoria. Depois de ter eliminado o essencial, a sua luz, e servir-se dela para seus próprios fins. É por isso que se diz que o diabo é o macaqueador de Deus. O cérebro é, portanto, obra da serpente, e a humanidade, enquanto a espécie animal dotada de cérebro mais desenvolvido, é a filha mais velha da serpente. Os homens, enquanto seres cerebrais, são filhos da serpente, ou filhos das trevas. Daí uma espécie de piedade filial na veneração da serpente em muitos lugares. No Egito, na Índia, as najas sagradas, no México, na América Central e, enfim, na China, onde era adorado o réptil sagrado em forma alada, a do dragão. Até Moisés levantou uma serpente de bronze numa haste, no deserto. Só bem mais tarde é que cessou a adoração dessa serpente, a saber, quando Ezequias, rei de Judá, abre aspas, reduziu a pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois os filhos de Israel até então, isto é, durante os séculos dos juízes e dos reis até Ezequias, ofereciam-lhe incenso. Chamavam-na Noestã. Fecha aspas, segundo Reis, capítulo 18, versículo 4. Mas, muitos séculos mais tarde, os gnósticos, nacenos, narrachenos, adoraram a serpente na mesma região. E isso depois de Cristo. Até nos séculos XIX e XX, vários escritores ocultistas tentaram restaurar o culto da serpente em forma intelectualizada. Assim, Blavatsky, em sua doutrina secreta, procurou valorizar a serpente como ideia filosófica da sabedoria antiga. Ela interpretava a serpente como o princípio da energia universal, Forhat, que é o vínculo único e indispensável entre o intelecto universal, Mahat, e a matéria universal, Prakriti. Ela evocava as lendas e tradições antigas dos instrutores da fase infantil da humanidade, os instrutores da civilização, os filhos da serpente, que foram os benfeitores da humanidade na aurora de sua história. Eliphas Levi apresentava a serpente como grande agente mágico, isto é, como o princípio intermediário entre a consciência e o mundo dos fatos objetivos. Para ele, a serpente era o princípio da realização, isto é,
aquilo que traduz praticamente a vontade em acontecimentos, aquilo que objetiva o subjetivo. Stanislas de Gaeta dedicou sua obra inacabada à serpente, dando-lhe por título A Serpente da Gênese, e pondo em relevo a realidade e o papel do grande agente mágico na história. Quanto à sociedade teosófica, escolheu a serpente mordendo a cauda com o hexagrama e o tal egípcio dentro do círculo fechado da serpente como seu símbolo e seu selo. Ela atinge com isso a divisa dos Marajás de Benares. Não há religião superior à verdade. A serpente é, com efeito, o grande agente mágico, isto é, o princípio que imita a consciência e que serve, por isso, de ligação entre o subjetivo e o objetivo, como o cérebro é a ligação entre a consciência e a ação. Assim, os primeiros representantes da intelectualidade cerebral, os filhos da serpente das lendas antigas, foram os primeiros mestres da civilização nascente. Foram eles que ensinaram os rudimentos das artes e das ciências à humanidade em sua infância. Admitindo isso, pergunto: a serpente, como grande agente mágico, é o único agente mágico e o agente mágico de toda magia? A magia divina ou sagrada, da qual falamos nas cartas relativas ao terceiro e ao quinto arcanos do tarô, serve-se dos mesmos agentes que os faquires, os hipnotizadores, os magnetizadores e os necromantes? Ora, a experiência dos séculos mostra não só que há outro agente e outra magia, mas também que há consciência e experiência diferentes das que procedem do cérebro. Não foi a serpente que João Batista viu descer sobre o mestre da magia sagrada e do maior taumaturgo da história, mas uma pomba. Abre aspas. João deu testemunho. Vi o Espírito descer como uma pomba vinda do céu e permanecer sobre ele. Fecha aspas. João, capítulo 1, versículo 32. E 3 dias depois verificou-se o milagre das bodas de Caná. Os milagres das bodas de Caná, da cura do filho do oficial do rei, da cura do doente na piscina de Betesda, da multiplicação dos pães, de Jesus caminhando sobre as águas, da cura do cego de nascimento e da ressurreição de Lázaro, não tiveram como agente a serpente, nem como instrumento o cérebro, nem como fonte de iniciativa a intelectualidade cerebral. O agente foi a pomba, isto é, o espírito, que está acima do cérebro e da cabeça, que desce sobre a cabeça e se detém nela. A fonte da iniciativa, o agente e o instrumento da magia divina ou sagrada, foi o espírito, que transcende a intelectualidade cerebral. Pergunto-me, então, e pergunto também a ti, caro amigo desconhecido, por que os autores ocultistas não puseram o seu selo, seu fervor e suas aptidões a serviço da causa da pomba, em lugar daquela da serpente? Por que não reconheceram o grande agente da magia sagrada, o qual mostrou que é chamado a iluminar, curar e transformar o mundo? Por que a sociedade teosófica, que coloca a verdade acima de toda crença, não escolheu para seu estandarte a pomba do Espírito Santo,
que é o princípio da universalidade espiritual, em lugar da serpente mordendo a própria cauda? Por que Stanislas de Gaeta não escreveu um livro intitulado A Pomba do Evangelho? Por que Eliphas Levi não mencionou o novo grande agente mágico, a pomba, que é chamada a substituir o antigo agente mágico, a serpente? Por que Blavatsky se recusou a aceitar que existem dois princípios de energia cósmica, o do Forhat, ou energia da serpente, e do Espírito Santo, ou energia da salvação? Se o livro de Dizian não fala isso, é ele a única fonte da verdade? E o testemunho dos profetas, dos apóstolos e dos santos durante 30 séculos não tem nenhum valor? Minha perplexidade, repito, não vem de a interpretação da serpente nos autores ocultistas mencionados não ser verdadeira no essencial, mas de a serpente ser tratada com estranha exclusividade, até com parcialidade, que é difícil explicar sem reconhecer os fatores psicológicos. Seja como for, a literatura ocultista denota a tendência bem pronunciada de apresentar a serpente como o único princípio de realização e da ciência, inclusive da ciência oculta. Quanto a nós, só podemos ver na serpente o princípio do enrolamento, da tendência para formar círculos fechados tanto da cerebração como da intelectualidade cerebral, ou, em outros termos, o princípio da queda em primeiro lugar. Digo em primeiro lugar porque, graças à obra de salvação, que tem sua história milenar, produz-se espiritualização gradual da obra da serpente, inclusive da intelectualidade cerebral, e a ingerência do alto faz não só abortar a formação dos círculos completamente fechados, mas também inclina a tendência ao enrolamento para a solidariedade por etapas, como a família, a nação e a comunidade de civilização. Em outros termos, a providência vela para que os círculos formados pela serpente não sejam inteiramente fechados e para que a série desses círculos seja mudada numa série de espirais. Os benefícios dessa metamorfose gradual da obra da serpente não devem ser atribuídos à serpente, mas ao princípio contrário, ao da luz que brilha nas trevas. Porque a evolução real e total é resultado da operação da serpente, que se enrola e chega à formação do cérebro e da intelectualidade cerebral de um lado, e da operação da luz do alto, que abre o que está enrolado e ilumina a intelectualidade cerebral do outro. A serpente e a pomba. Eis, em última análise, os fatores subjacentes a todo o processo da evolução. Se me perguntas, caro amigo desconhecido, se creio que é necessário escolher e tomar partido pela serpente ou pela pomba, minha resposta situar-se-á no quadro do conselho do mestre. Abre aspas. Sede prudentes como as serpentes e sem malícia como as pombas. Fecha aspas. Mateus capítulo 10, versículo 16. Isso significa que é necessário unir a intelectualidade cerebral com a espontaneidade espiritual. É necessário, sem dúvida, pensar com pensamentos articulados e de maneira discursiva, mas acima desse processo de pensamento discursivo paira sempre
o ideal. É na luz do ideal que devemos pensar. Voltemos, porém, à questão colocada atrás. Os homens são filhos da serpente ou filhos da luz? Dissemos, enquanto espécie animal dotada do cérebro mais desenvolvido, os homens são filhos da serpente. Agora devemos acrescentar, enquanto seres que aspiram ao ideal do bem, do belo e da verdade, os homens são filhos da luz. Porque, seja o que for que se diga, não existe razão nem dado no domínio da evolução biológica que culminou na formação do cérebro humano que explique e faça parecer necessária a aspiração humana à verdade, ao belo e ao bem. Aliás, cada mosteiro e cada convento traz em si desmentido formal a tese segundo a qual a humanidade não passa de produto da evolução biológica. A renúncia às coisas concretas, como a riqueza, o poder, a saúde e até a vida, pelo ideal, testemunha a realidade transevolutiva e transcerebral do núcleo do ser humano. Se as escavações dos paleontólogos trazem à luz do dia crânios e esqueletos que testemunham a evolução biológica até chegar ao cérebro humano, os mártires testemunham na história a transcendência do núcleo na natureza humana sobre a evolução biológica. Isso porque a evolução inteira é o cruzamento da evolução biológica com a evolução espiritual. O cruzamento desses dois domínios bem diferentes é a realidade da queda. O outro termo do drama cósmico que nos ocupa e está ligado ao da queda é o da redenção. Dissemos acima que a redenção é o ato cósmico da reintegração do mundo decaído pela criação de uma abertura em seu círculo fechado, religião, iniciação, profetismo. Depois, pela instauração, através dessa abertura, do caminho de saída, os Budas, e de entrada, os avatares, enfim, pela transformação, a partir do interior, do mundo decaído, pela irradiação do Verbo encarnado, Jesus Cristo. Assim, a tese que propomos aqui é a de que a obra da salvação, que culmina na redenção propriamente dita, é universal, tanto no que se refere ao tempo, como no que se refere ao espaço. Porque ela atuava já na aurora da história da humanidade e se estendia a todos os grupos e a todas as religiões. Os séculos foram seus estádios sucessivos e a humanidade inteira era e é seu campo. A obra da salvação é católica, no sentido literal, hermético, mágico, gnóstico e místico desse termo. Isso significa que a história da Igreja padecente, militante e triunfante é tão longa e tão vasta como a da humanidade, porque o Verbo era a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem a este mundo. João, capítulo 1, versículo 9. Isto é, todo homem, sempre e em toda parte. Existe, portanto, uma só obra de salvação, a qual compreende todos os esforços humanos verdadeiros para transcenderem o cérebro e a intelectualidade cerebral, e que compreende ainda todas as revelações verdadeiras do alto através das idades da história da humanidade. Ela atuou por etapas, desde o primeiro altar erguido em algum lugar numa colina, numa orla de um bosque, até as grandes catedrais da Europa, que aspiram à altura da consciência, acima da esfera da intelectualidade cerebral.
As etapas da obra da salvação universal constituem a história espiritual da humanidade, história que é a grande Bíblia universal, da qual a Bíblia histórica é apenas uma parte. Ela pode ser resumida de duas maneiras: do ponto de vista da revelação e do ponto de vista da operação. Segundo o primeiro ponto de vista, da revelação, a história espiritual da humanidade poderia ser resumida como o faz a Kabbalah, apresentando-se os aspectos de Deus que se revelam sucessivamente na história espiral da humanidade. Os 10 nomes divinos da Kabbalah, que correspondem às 10 sefiró da árvore sefirótica, representam o resumo da história espiritual da humanidade do ponto de vista da revelação gradual de Deus. Porque, do aspecto representado pelo nome Adonai, Senhor, até o aspecto indicado pelo nome Eu Sou, existe longo caminho. Sendo o primeiro o termo da superioridade de poder puro e simples, Adonai, ao passo que o segundo, Eu Sou, desperta a intuição do ser existente por si mesmo, ou daquele que é. Segundo o ponto de vista da operação da obra da salvação, poderíamos resumir a história espiritual da humanidade, descrevendo suas etapas desde a primeira abertura do círculo fechado da serpente até a vinda e o desenvolvimento do reino de Deus dentro desse círculo. Essas etapas seriam, então, a abertura do círculo fechado, o caminho de saída e de entrada através da porta, e a encarnação do Verbo. A primeira etapa, a da abertura no círculo fechado, fez a fé entrar na humanidade encarnada. A segunda lhe trouxe a esperança. A terceira acendeu nela o amor, que é a presença divina, que é a presença ativa da vida divina dentro do círculo da serpente. Aquilo em que a humanidade tinha acreditado e em que tinha esperado tornou-se realidade presente. Eis numa só frase a essência da história espiritual da humanidade. Mas esse resumo abrange um mundo de acontecimentos. Ele abrange o primeiro despertar das recordações do paraíso nas almas mergulhadas na escuridão da luta pela existência, a instauração do culto, a fim de preservar essas recordações e preservá-las do esquecimento, o surgimento dos sacerdotes encarregados desse culto, dos videntes e dos profetas, que o conservavam vivo e o desenvolviam, o surgimento das escolas de esforço individual, visando a experiência transcerebral, a boa nova de que esse esforço não é inútil, de que existe uma porta de saída, os ensinamentos dos Budas, dos mestres desse caminho, as revelações dos avatares, dos rishis, dos grandes mestres e dos homens de Deus, mostrando a realidade do caminho de entrada, de manifestação e de encarnação, a preparação espiritual do mundo inteiro e a preparação real num povo eleito, Israel, da encarnação, prefigurada pelas encarnações e manifestações avatarianas e búdicas, a encarnação propriamente dita, e tudo o que está implicado nas seguintes palavras de São Paulo em sua epístola a Timóteo, abre aspas, seguramente, grande é o mistério da piedade. Ele foi manifestado na carne, justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, proclamado às nações, crido no mundo,
exaltado na glória. Fecha aspas, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. O que entendemos por evolução, em geral, deve-se à concorrência de duas linhas principais de operação, a da serpente e a da obra de salvação. Digo principais porque existem linhas secundárias, que desempenham um papel intermediário entre as linhas principais. Tal é, por exemplo, a linha da evolução das almas individuais pela vida das encarnações repetidas. Esse tema foi tratado numa carta precedente, e o será ainda na 13ª carta. Assinalaremos aqui, no contexto da evolução geral, apenas o que segue. Atualmente, a ciência está confrontada com o problema da transmissão por hereditariedade das qualidades adquiridas pela experiência. Como se apresenta hoje, esse problema se deve à contradição paradoxal entre o que sabemos da lei da hereditariedade e o que sabemos da evolução e do progresso em geral. Foi estabelecido que as qualidades adquiridas não se transmitem pela hereditariedade e, por outro lado, que o conjunto dos fatos da evolução geral atestam o progresso. Para resolvermos a contradição entre hereditariedade, que só reproduz, e a evolução geral, que se mostra criativa, devemos recorrer a outra dimensão horizontal. Devemos recorrer a outra dimensão, isto é, devemos acrescentar a dimensão vertical, a da continuidade horizontal no tempo, a continuidade da hereditariedade, que liga as gerações sucessivas. Devemos admitir que as qualidades adquiridas são armazenadas em algum outro lugar, no que se refere ao mecanismo da hereditariedade propriamente dita, e que entre esse último e as qualidades adquiridas, que não desaparecem, mas são afastadas para outro lugar, existe tensão ativa, que se manifesta tanto na educação e na autoeducação, como no surgimento dos gênios intelectuais e morais, como frutos de uma linha mediana. Essa tensão entre o mecanismo hereditário e as qualidades adquiridas pela experiência, acumuladas em outro lugar, chegam, com o tempo, à prevalência das últimas, e há uma espécie de irrupção no mecanismo hereditário. Os fatos da experiência passada, por assim dizer, se reencarnam. É assim que somos levados a postular o princípio da reencarnação, quando a psicologia moderna, das profundezas da escola de Jung, acrescenta ainda amplos materiais concernentes ao ressurgimento das experiências tidas em sonhos, visões e na vida da fantasia, das quais em sua consciência normal as pessoas nada sabem, e quando, por exemplo, os ritos e os símbolos dos antigos mistérios reaparecem, assim em pleno século XX, o postulado necessário para se explicar a possibilidade do progresso cessa de ser postulado e se torna a conclusão baseada na experiência e com um alto grau de probabilidade.